Olá! Hoje nós vamos falar sobre a relação entre dízima periódica e fração geratriz. Nós temos aqui um exemplo de uma dízima periódica simples, transformada aqui em uma fração. Fração geratriz, porque nós já vimos que toda fração é uma divisão, e ao dividirmos aqui o nosso numerador pelo denominador, nós vamos ter aqui a nossa dízima periódica. Ela gera essa dízima periódica. As dízimas periódicas podem ser simples ou compostas. As simples não possuem o anteperíodo, e para transformá-las aí em fração, basta nós pegarmos o período, que é aquele número que se repete, colocarmos aí, representando ele aí em forma de fração como numerador, e para o denominador, como nós só temos aqui um algarismo somente se repetindo, nós vamos representar esse algarismo que se repete somente por um 9, tá? Aqui nesse segundo exemplo, nós temos aqui a parte inteira, mais o período. O período, neste caso aqui, é 34, 34, 34. Então, nosso período aqui é 34, porque é ele que se repete infinitamente. Então, para transformar isso aqui em fração, nós vamos pegar todo mundo até a parte que se repete e vamos escrever isso aí, sem a vírgula, tá? E vamos subtrair da parte que não se repete. Quem é que não se repete? Neste caso aqui, somente o 1. Ok? E a nossa parte de baixo, o denominador, nós vamos pegar o 9 e representar aqui a parte periódica por 2 noves, porque nós temos dois algarismos ali se repetindo, ok? E depois voltamos e fazemos a subtração aí do nosso numerador. 134 menos 1, 133,99 avos, tá? Como não temos como simplificar, paramos por aqui. Transformamos, então, a nossa dízima periódica em fração geratriz. Terceiro exemplo, nós vamos pegar todos eles novamente, tá? Sem a vírgula, vamos escrever sem a vírgula, ok? Esse aqui é o nosso numerador e vamos subtrair da parte que não se repete. Quem é que não se repete aqui? O 16, tá? Porque nós já vimos anteriormente que quando nós tivermos essa barrinha aqui, esse símbolo aqui, em cima de um número, significa que ele que é a nossa dízima, é ele que está se repetindo infinitamente, tá? Para o nosso denominador, que é a parte de baixo, nós vamos colocar o 9 quantas vezes nós tivermos o algarismo aí se repetindo. Nós temos aqui o algarismo aqui, dois algarismos se repetindo, então nós vamos usar 2 vezes o 9 e vamos voltar para fazer a subtração. 1.637 menos 16. Vamos ter, então, 1.621 sobre 99 avos, tá? Não temos como reduzir, então não vamos simplificar. Paramos por aqui. Dízima periódica composta é aquela que apresenta um anteperíodo. Quem é o anteperíodo? É o número que fica entre a vírgula e o período, tá? Então, neste caso aqui, nós temos o 1 como anteperíodo. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos o 0. Neste terceiro exemplo aqui, nós temos o 35, ok? Ele vai ficar sempre entre a vírgula e o número que se repete. Por isso, anteperíodo. E aí, o pensamento é o mesmo anteriormente apresentado, né? Nós vamos pegar todo mundo, repetir sem a vírgula, não é? E subtrair da parte que não se repete. Aqui, quem não se repete, né? A parte que não se repete é o nosso anteperíodo. Na parte de baixo, nós vamos representar aqui, usar o 9 para representar o nosso período, aquele número que se repete. Como só temos um algarismo aqui se repetindo, vamos usar somente o 9, tá? E para o nosso anteperíodo, a gente utiliza o 0 para representá-lo. Então, nós vamos ter aqui 15,90 avos. Simplificando aqui, porque 15 e 90 são múltiplos entre si, tá? Podemos dividir ambos por 15. 15 dividido para 15, 1. 90 dividido para 15, 6. Ok? Terminamos aqui. Vamos agora para o segundo exemplo. Novamente, nós vamos pegar todos os algarismos até a nossa dízima periódica ou parte periódica, sem a vírgula. E vamos subtrair da parte que não se repete. Nesse caso aqui, nós vamos subtrair do inteiro e do anteperíodo, tá? Para o nosso denominador, que é a parte de baixo da nossa fração, nós vamos usar aqui o 9 para representar os algarismos que se repetem, nesse caso aqui o 3 e o 4, então
vou representar por 2 noves. E para o nosso anteperíodo, a gente vai usar o 0 para representá-lo, tá? Então, 1034 menos 10, 1024, sobre 990. Então, nós temos aí 1024 sobre 990. Os dois são pares, então, nesse caso, nós vamos simplificar, tanto em cima quanto embaixo, por 2. Aqui na parte de cima, 1024 dividido para 2 vai dar 512, e 990 dividido para 2 vai dar 495. Paramos por aqui, porque não são múltiplos entre si. Trazendo aqui o terceiro exemplo aqui para baixo, o pensamento é o mesmo, nós vamos pegar todos os algarismos até chegar à nossa parte periódica, que é aquela que se repete, e subtrair da parte que não se repete. Nesse caso, 16/35. Para o nosso denominador, nós vamos usar aí o 9 de acordo com a quantidade de algarismo que compõe o nosso período. Nesse caso, nós temos 2 algarismos, então vamos ter o 9 duas vezes. E para o nosso anteperíodo, nós vamos representar com o 0. Neste caso, também nós temos aqui 2 anteperíodos, 2 algarismos representando o anteperíodo, então nós vamos ter 2 zeros, tá? Voltamos aqui para resolver a subtração no nosso numerador, cujo resultado é este aqui. E repetimos aí a parte do nosso denominador, tá? O que nós podemos fazer agora é simplificar tanto a parte de cima quanto a de baixo por 2, porque ambos são pares. E teremos aí como resultado este aqui, que não dá mais para simplificar, porque também não são múltiplos entre si. E encerramos aqui. Então, recapitulando, tá? Para a parte periódica, no denominador da fração, nós vamos representar com o número 9, tá? Se tivermos um algarismo somente na nossa dízima periódica ou no nosso período, nós vamos representar por um 9. Se nós tivermos 2 algarismos no nosso período, nós vamos representar por 2 9. Se nós tivermos 3 algarismos no período, então nós vamos representar por 3 9. E por aí vai, tá? Assim por diante. O anteperíodo, o pensamento é o mesmo. Se nós tivermos um algarismo no anteperíodo, vai ser representado somente por um 0. Se nós tivermos 2 algarismos representando o anteperíodo, colocaremos 2 zeros. Se tivermos 3 algarismos representando o anteperíodo, 3 zeros. E assim por diante. Nós não temos representação para a parte inteira, ok? Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo.